Oi, meus amores! Esse é mais um vídeo daqueles de tirar o fôlego, de tirar as dúvidas, de tudo que tem nessas cabecinhas lindas de vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de um assunto que se chama vozes verbais ou vozes do verbo. Tanto faz ao gosto do cliente. Essas vozes verbais não tem nada de filme de terror não, tá? Nem de você ficar ouvindo vozes, nada disso. As vozes verbais, elas existem porque elas têm uma relação dentro da oração. Como assim? Vamos lá. O sujeito que pratica a ação vai se relacionar com o verbo dentro da oração. E essa relação é que vai determinar se o sujeito pratica uma ação ou se ele recebe uma ação. Então, para ficar mais claro, quantas vozes verbais nós temos? Nós temos 3 vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. São as vozes que nós chamamos de vozes verbais. Sujeito agindo, voz ativa. Sujeito recebendo, voz passiva. Sujeito agindo e recebendo, voz reflexiva. Então, vamos começar aí pela voz ativa. Ela é a mais comum, tá, gente? Ela é a que a gente mais usa por aí. É a que é mais, digamos assim, redondinha. Na voz ativa, eu vou dar o exemplo que vai aparecer aqui na tela em algum lugar. Tá escrito assim: Paulo pagou a conta. Olha só que bacana, Paulo não é inadimplente. Paulo, tá de parabéns, Paulo. O Paulo é o sujeito da oração, certo? Então, normalmente, quando a gente faz uma análise, a gente tira logo o sujeito para ver quem é o predicado. Então, a gente tem Paulo, sujeito, e o predicado, pagou a conta. Pagou, verbo transitivo direto, porque não precisa de preposição para chegar até o final. E ele transita pelo resto da oração. E aí a gente tem a conta. Se a gente tem verbo transitivo direto, a gente tem o objeto direto, que é a conta, ok? Então essa frase, ó, essa oração está bem redondinha, tá? Bom, e temos um sujeito que pratica a ação. Coisa mais importante nesse vídeo aqui, né? Já que a gente está falando de vozes verbais. Esse sujeito é Paulo. Paulo está praticando a ação. Ok, voz ativa. Então, quando a voz é ativa, o sujeito ele é agente, então ele pratica a ação expressa pelo verbo, ok? Paulo pagou a conta. Então, uma oração redondinha que não há maiores problemas. Aí a gente pula então para a nossa segunda voz, que é a voz passiva. Bom, voz passiva, ela recebe a ação praticada pelo verbo, ok? O sujeito então não pratica a ação, ele recebe a ação praticada. Tá. Agora, nessa voz específica, a gente vai ter algumas dicas, portanto, a gente segue para o nosso momento Fica a Dica. Quando o sujeito é paciente, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Bom, se ele recebe essa ação, eu vou ter que fazer algumas modificaçõezinhas. Vamos ver que tipo de modificações a gente vai fazer. E a primeira grande dica é a dica que a gente chama de dica X. Técnica X, se você preferir, tá? O que é essa técnica X? É o seguinte, Paulo não era o sujeito que praticava a ação? Ele estava aqui. Paulo pagou a conta. E conta era o objeto. Ok? Então, Paulo praticava uma ação que recaía em conta. Até aí tudo bem. Agora, nós vamos fazer um X. Olha só. Paulo, que era o sujeito, vai virar o objeto. E o objeto, que era a conta, vai virar o sujeito. Olha que loucura. Fazendo um X, ó, gente. Não tô pensando nem hip hop e nem rap, né? Eu só tô mesmo fazendo a nossa técnica do X. Vai ficar estranho, vocês vão querer fazer memes, enfim, tá? Fiquem à vontade. Mas a gente tem essa técnica do X que funciona muito, ela é infalível. Por quê, gente? Paulo virou objeto. Mas Paulo continua praticando a ação? Vamos ver. E o que era objeto virou sujeito. A conta virou sujeito. Mas a conta continua sofrendo uma ação. Ela não está praticando. Então, ela é sim o sujeito da oração, porém, ela vai ser chamada de sujeito paciente. É porque ela é calminha ou porque ela está doente? Não, brincadeiras à parte. Ela é chamada de paciente ou passiva porque ela está recebendo. Ela continua recebendo alguma ação. E o Paulo, hein, gente? Para onde foi o Paulo? Que virou o Paulo, né? Esse Paulo, ele vai ser um termo que vai praticar ação dentro da voz passiva, porém ele não pode ser considerado sujeito.
Por que que ele não pode ser considerado sujeito, hein? Tem dois motivos por que ele não pode ser considerado sujeito. Primeiro, porque ele vem com a preposição antes dele e o sujeito nunca é preposicionado. A gente já viu isso na aula de sujeito. E depois, porque o sujeito, a definição básica de sujeito é que o sujeito, ele se liga diretamente ao verbo. E nessa oração, nós temos um afastamento do sujeito com o verbo. Então, a gente não pode considerar Paulo sujeito. Então, onde vive Paulo, né? Do que se alimenta? Como vive? Enfim, Paulo virou quem? Paulo virou um nomezinho que a gente vai dar carinhoso para ele na voz passiva, que é agente da passiva. Ele é o termo que vai continuar praticando a ação na conta, que é pagá-la, porém, ele não pode ser considerado sujeito. Então, ele é o agente, ou seja, o termo que pratica, o termo que age na voz passiva, por isso, agente da passiva. Não é muito simples, gente. É muito simples. Então, não é um assunto, um bicho de sete cabeças. É uma coisa simples. Mas, vamos prestar atenção nos detalhes. Então, para eu fazer uma voz passiva, neste caso que eu acabei de fazer, eu fiz uma voz passiva analítica. Por que, professora, analítica? Voz passiva analítica é aquela que você fala mais coisas. Nós vamos descobrir agora. Olha como ficou a voz passiva analítica. A conta, né, que era o objeto, ela não passou a ser o sujeito? Então, vamos lá. A conta foi paga por Paulo. Por isso que eu falei que Paulo não podia ser o sujeito. Porque Paulo está com um por aí na frente. E o por é preposição, tá? Então, ele não pode ser sujeito. Então, a conta foi paga por Paulo. Detalhe que eu preciso prestar muita atenção. Se no tempo verbal original, da oração original, ou seja, na voz ativa, este verbo está no passado, quando eu transformar para voz passiva, este verbo tem que se manter no passado. E o mesmo tipo de pretérito, tá, gente? Não vai inventar moda e querer colocar outro pretérito inacabado para ele, não. Neste caso, ele pagou a conta, ó. Essa ação começou no passado e terminou no passado, tá pago, ele não tá inadimplente, ok? Vamos ajudar o Paulo aí a pagar as contas dele. Então, eu tenho Paulo pagou a conta foi paga por Paulo. Então, quem era objeto virou sujeito, quem era sujeito virou objeto. X. Tá? E aí, no meio disso, eu tenho uma locução verbal. O que é locução verbal? É quando eu tenho dois verbos formando um sentido só. Isso é locução verbal. A gente tem locuções de todos os tipos. A palavra locução quer dizer isso, tá? Quando eu tenho duas palavras para formar um sentido só. E neste caso, nós temos uma locução verbal. Portanto, essa voz é uma voz passiva analítica. Por que analítica? Porque antes eu tinha um verbo simples. Agora eu tenho um verbo composto, ou seja, uma locução verbal, tá? Mas existe só essa? Não, a gente tem a voz passiva sintética. Para eu formar a voz passiva sintética, eu preciso de alguns detalhes que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. O sujeito, ele vai... Tudo isso que a gente falou agora vai continuar o mesmo, tá? Porém, o que vai acontecer? Eu não vou usar mais a locução verbal. Eu vou usar um verbo em terceira pessoa e aquela partículazinha C, que tem múltiplas personalidades. Eu vou falar mal dela mesmo, porque ela é um calo no pé de qualquer um. Ela é aquela pedrinha no sapato, gente. É o calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque essa partícula C, apesar dela ser tão pequenininha, ela causa tantos problemas que é bom a gente prestar bastante atenção nela. Eu acho que ela gosta de chamar atenção. Então, a partícula C, ela pode ser índice de indeterminação do sujeito. Ela pode ser simplesmente pronome do caso oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo, ela pode ser partícula passivadora, ela pode ser pronome reflexivo, então ela gosta de causar, tá, gente? Então, presta atenção na partícula C. Então, vamos lá. No caso da voz passiva sintética, então, nós vamos usar um verbo na terceira pessoa, o hífenzinho e o C. Vamos colocar um exemplo aqui na tela para a gente entender melhor? Olha só. Compram-se móveis usados, tá? Por que móveis usados está no plural e o compram também está no plural? Sabe por quê? Se eu coloco o compram no singular e os móveis usados no plural, você vai ficar na dúvida. Será que se trata de uma voz passiva ou trata-se de um sujeito indeterminado? Fica uma dúvida, né? Compra-se móveis usados. Quem compra? Por isso que eu falei que essa partícula é perigosa. Porque essa partícula ela pode indeterminar o sujeito. E aí, por um azar, nesse exemplo aqui, compram-se móveis usados. Nós não temos o agente da passiva. Ah, professor, isso pode acontecer
Sim, pode acontecer. O agente da passiva pode estar oculto, pode não estar sendo citado por algum motivo. Neste caso, compram-se imóveis usados. Sei lá, eu tenho um brechó e quero colocar uma placa lá. Compram-se imóveis usados, tá? E aí, outra dica para eu saber se eu estou formando uma voz passiva sintética bem feita, daquelas que vai passar pelo ISO 9000 e sei lá, em qual tá 9000 agora, para você ter um selo de garantia de que a sua voz passiva sintética está de acordo com as regras determinadas, você faz o seguinte, você vai passar de volta ela para analítica. Porque se você passar para analítica e der tudo certo, gente, é porque foi a prova dos 9. Tá vendo? Esse canal é de português, mas também gosta de citar os coleguinhas matemáticos. Ok? Então, essa é a prova dos 9. Eu tenho, compram-se móveis usados. Vamos passar? Móveis usados são comprados. Por quem? Não tem especificação de agente da passiva. Entenderam, gente? Não é nada difícil, né? Se a gente colocar na cabeça essas regrinhas e essas dicas de ouro que eu tô dando aqui agora, olha, é de graça, hein, gente? É de graça. Então, pelo amor de Deus, aproveitem essas dicas para vocês não errarem, não derraparem nunca mais nesse assunto vozes verbais. Brom é ótimo. Brom é ótimo. Agora a gente vai passar para voz reflexiva. Nossa, por que reflexiva? Será que ela fica pensando em quem ela é? Que igual aqueles filósofos, né? O pensador. Não, gente, esse reflexivo não quer dizer sobre pensamento. Esse reflexivo está se referindo aí a um reflexo, como se fosse um espelho. Por que um espelho? Porque o sujeito que pratica a ação na oração é o mesmo que sofre a ação que ele praticou. Olha só que estranho. Nossa, mas professora, isso é possível? Sim. Usando o pronome reflexivo, isso vai ser possível sim. Então eu vou usar de novo a partículazinha, só que agora ela vai ser pronome reflexivo. Tá vendo como ela gosta de mudar? Terrível essa partícula, hein? Se eu fosse vocês, eu ficava de olho. Vamos colocar um exemplo aqui na tela. Ana cortou-se. Sei lá, a Ana estava lá cozinhando, feliz da vida, fazendo lá o jantar dela e de repente escapou uma faquinha ali e ela se cortou. Ela fez de propósito? Óbvio que não, né, gente? Então, ela, Ana, praticou a ação de cortar, só que a pobrezinha sofreu a ação que ela mesma praticou. Entenderam? Então, basicamente é isso, tá? A voz reflexiva é quando você pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Aí eu tenho vários exemplos que você pode usar aí, tá, gente? Contanto que você entenda que quem agiu, quem se cortou, foi o mesmo que foi cortado. Bom, aí tudo bem, né? Eu posso entender que ela se machucou, mas ela se machucou sozinha, tá? Ela mesma praticou a ação. Então, até aí. Terminou, professora? Tá aí, as 3 já foram aí. O combinado foi esse, não foi? Foi sim, mas eu vou colocar um alerta no final aqui, ó. Eu quero até que soe uma sirene aqui nessa edição, aqui, nessa produção, porque existe uma coisa chamada reciprocidade. Reciprocidade, você já deve ter ouvido falar de reciprocidade, né? Quando você estava apaixonado por alguém, que você queria saber se o sentimento da pessoa era recíproco, se ela também gostava de você. Vocês sabem do que eu estou falando, né, crianças? Então, assim, reciprocidade é quando um ser sente, pratica, faz alguma coisa para o outro e recebe do outro uma outra ação. Por isso é recíproco, ó. É toma lá da cá, ó. Toma lá da cá, tá? Então eu vou colocar um exemplo para vocês entenderem como isso acontece. Eles abraçaram-se. Gente, é óbvio que a cena é um abraçando o outro, né? Ficaria ridículo se eu falasse assim, eles abraçaram-se. Aí você chega no lugar, um tá se abraçando, o outro tá se abraçando. Não, né, gente? Um tá abraçando o outro. Então, um praticou a ação de abraçar. Vamos supor, eu sou o sujeito A e eu tenho um sujeito B aqui. Eu vou praticar a ação no sujeito B e o sujeito B vai aceitar meu abraço. Tomara que aceite, né? E aí, eles vão se abraçar. Então, eles abraçaram-se. Tá vendo? Nesse caso, fica muito claro pra gente de que esse sujeito é mais de um sujeito. Então, outro momento fica a dica. Qual é o momento fica a dica? É que para eu ter uma reciprocidade, eu preciso ter o quê, gente? Sujeito composto. Tenho que ter sujeito composto ou tenho que ter um sujeito no plural, como foi o caso desse. Eles
eles está no plural. Eu posso colocar, por exemplo, os alunos machucaram-se. Sei lá, estavam jogando, fazendo alguma atividade e de repente eles se machucaram, né? Um machucou o outro, né? Um machucou o outro, sei lá, bateu no tornozelo do outro, não sei. Eles se machucaram. Então eu também consigo entender pelo contexto oracional de que houve mais de um ser ali e que um machucou o outro, diferente da nossa voz reflexiva que a gente acabou de ver. O que vocês acharam, gente, dessa aula? Fala sério, essa aula não merece vários likes, vários compartilhamentos e, ó, tem que espalhar essa notícia, não sejam egoístas, tá? Porque tem um monte de gente precisando dessas mesmas informações e tá aí, ó, boiando, achando que tudo é difícil e preferindo achar que tudo é difícil. Então, essa aula vai servir para tirar, para elucidar, para tirar vocês desse mar de angústia, de dúvidas. Olha só que poético, tá vendo? Então, olha, compartilhe, curta o canal, se inscreve também, né, para o YouTube entender que você quer receber e por favor, ativa aquele sininho lá que fica do lado da inscrição, porque senão, quando eu postar vídeo, você não vai saber que eu postei. E eu vou estar sempre postando vídeo. Então, por favor, clica no sininho da notificação que você vai saber de antemão, ó, em primeira instância, você vai saber quando eu postei um vídeo. E aí não vai perder nada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha elucidado aí todas as dúvidas que pairaram no ar. Um grande beijo e até a próxima!